Bom dia, bom dia. Para algumas pessoas aqui. Essa live hoje é uma live bem diferente de tudo que eu tenho feito até então. Bom dia, Milene, bom dia, Thiago. Essa live, ela vai ser bem diferente do que eu tenho feito. E isso despertou ontem em mim. Faz muito tempo que eu queria compartilhar um pouco sobre a palavra de Deus. E eu recebi ontem uma palavra do pastor. Ele pregou e foi totalmente direcionado para mim. E eu me questionei, me imaginei falando e compartilhando sobre essa palavra. E no que eu imaginei e pensei como que seria a sensação boa de poder estar ajudando outras pessoas com a palavra de Deus, a minha esposa, a Jenny, que até está presente aí na live, olhou para mim e falou: você precisa falar disso amanhã de manhã. Sem ela saber nada do que eu tava pensando, do que eu tava sentindo. Eu só falei pra ela: vai ser em live? Ela falou sim. Então eu tô sendo obediente. Pode ser que seja direcionado para alguém que tá aqui assistindo, ou quem vai assistir depois, mas muitas pessoas vão começar a entender quem é Deus a partir dessa live, a partir desse entendimento que eu recebi, e que o que devemos fazer é transbordar quando a gente recebe algo. É transbordar. O que eu recebi de graça, eu vou compartilhar de graça. Isso foi muito impactante para mim, e tenho certeza que vai ser para você que vai assistir agora ou vai assistir mais tarde, talvez. Então, acredito que esse vai ser o primeiro, mas vai ser o primeiro de muitos que eu vou estar compartilhando. Então, bom dia, novamente bom dia, sejam bem-vindos e vamos iniciar então. Esse devocional a gente vai ler um capítulo, ele é bem conhecido nas escrituras, tá? Tá no livro de Lucas, capítulo número 15, versículo número 11. Esse capítulo, ele fala sobre a parábola do filho pródigo. O que é essa parábola do filho pródigo? Tá escrito assim: e ele disse: certo homem tinha 2 filhos. O mais jovem deles disse ao seu pai: dai-me a parte dos bens a que tenho direito. E o pai dividiu-lhe os seus haveres. E poucos dias depois, o filho mais jovem, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante. E ali desperdiçou os seus bens com uma vida de sordeira. O que é uma vida de sordeira? Uma vida de adultério, uma vida gastando com coisas erradas. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. No versículo 15 fala que ele foi e juntou-se a um dos cidadãos daquela terra, e ele enviou aos seus campos para alimentar os porcos. Aqui, na época, o povo judeu, o porco era um símbolo de algo amaldiçoado. Então não foi só pela humilhação deles alimentar os porcos, é algo além disso ainda, que ele chegou ao ponto de se humilhar, ok? No versículo 16 fala: e ele desejava encher o seu estômago com as cascas que os porcos comiam, e nenhum homem lhe dava nada. E ele, caindo em si, disse: quantos servidores de meu pai têm pão suficiente de sobra, e eu aqui pereço de fome?
Levantar-me-ei e irei para o meu pai. E lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu e perante ti, e eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. E faz-me como um dos teus servidores. E ele, levantando-se, foi para o seu pai. Mas ele estava ainda longe do caminho de seu pai, e o viu, e teve compaixão, e correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, eu pequei contra o céu e a tua vista. Eu não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei a melhor veste e vestiu, e ponde-lhe um anel em sua mão e calçado em seus pés. Então vamos ler até essa parte aqui. Quando o filho mais novo ele pediu a herança para o seu pai, a sua herança ela já estava pronta. É a mesma coisa que o nosso Pai Celestial. A nossa herança ela já está pronta. Só que quando o filho recebeu a herança, será que o filho estava pronto para receber essa herança? Será que eu me incluo nisso? Muitas pessoas querem a prosperidade, querem a riqueza. A nossa herança já está preparada. Mas será que a gente está pronto para receber? O nosso Deus, o nosso Pai, Ele é dono do ouro e da prata. E muitas vezes tem muitas pessoas querendo riqueza. Mas será que se ficar rico hoje, o ego não vai se manifestar, o orgulho, a soberba? O seu casamento, como que vai ser se você hoje ganhar múltiplos dígitos? Será que vai se manter? A herança já está pronta. Quem precisa se preparar para receber é você. E o pior de todos os males, se você receber hoje a herança, será que você não vai para longe do Pai? Como a parábola do filho pródigo? Ele pegou a herança dele e foi para longe do Pai, onde gastou com prostitutas, gastou com um monte de coisas ruins e se viu na lama. E aí? E ele precisou pegar a herança do pai, ir para a lama, ir para o mais sujo, para se humilhar de uma maneira tão expressiva que, como eu falei, os porcos, lá na época do povo judeu, os porcos eles eram amaldiçoados. Então, para ele cuidar dos porcos e comer a comida dos porcos era algo extremamente ruim, era pior do que passar fome, era pior do que qualquer coisa. E depois que ele passou por tudo isso, ele caiu em si. Aqui, e poucos dias depois, o filho mais jovem, ele caindo em si, no versículo 17. E ele caindo em si disse: quantos servidores de meu pai têm pão suficiente e de sobra, e eu aqui pereço de fome? Então ele perdeu tudo que ele achava que tinha. Ele achava que tudo que ele tinha representava riqueza. Só que tudo que ele tem é o Pai. Tudo que você temos é o Pai. Então ele precisou perder tudo que ele achava que tinha para depois se lembrar do que realmente ele tinha, que era o colo do Pai, o amor do Pai. E tudo que ele tinha deixado para casa foi de fato o Pai. Muitas pessoas pregam o Evangelho, a base do Evangelho, como prosperidade.
Mas deixa eu falar para você, a prosperidade é muito pouco perto do que Deus pode fazer na tua e na minha vida. Pessoas que vão assistir depois dessa live ou que estão assistindo agora, vi que tem algumas pessoas aí que tem mais anos que me conhecem, podem confirmar tudo que Deus fez na minha vida e vem fazendo dia após dia. Se eu tirar os milagres que Deus vem fazendo na minha vida, eu não tenho como contar a minha história. Eu não tenho como explicar tudo o que aconteceu até chegar aqui. E esse Deus de milagres, ele é presente para todos. Muitas pessoas perguntam: cadê o Deus de milagre da Bíblia, das Escrituras? E a pergunta que eu faço é: cadê os homens de fé que estão na Bíblia? Então, a base não é a prosperidade. A base do Evangelho, da palavra, é o amor de Deus na minha e na sua vida. Na minha e na sua vida. E quando esse filho ele saiu e fez tudo o que fez, gastou toda a herança, depois ele retornou ao seu pai com um discurso. Ele falou assim: pai, ele ficou treinando: pai, eu pequei contra o céu e perante a ti, não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Pai, eu pequei contra o céu e perante a ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Ele ficou treinando isso para falar para o pai dele. Só que o pai dele, ele não julga, o nosso pai, ele não julga pelo que a gente faz, pelo que a gente erra. Ele julga por quem a gente é. Somos filhos. Errar foi uma parte do processo. O problema não é errar. O problema é não saber que tem Deus para me consolar e para te consolar. Porque Deus, antes de te levar para qualquer lugar que vai te levar para palcos grandiosos, influenciar pessoas, faturar centenas de milhões de reais, antes dele te levar para algum lugar, ele quer te trazer para ele, para conhecer ele, para conhecer quem é esse Deus, esse amor. Deus é amor. E tem pessoas que saem da igreja porque a culpa que elas têm por errar, por fazer algo errado, é maior para elas do que o amor de Deus na vida delas. Esse é o maior erro. Deus, em João 3,16, fala que ele amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito. Ele amou que entregou. Ele amou que entregou a coisa mais preciosa que ele tinha. A única coisa que ele tinha. Deus, ele te ama. Deus, ele te ama, e quando você erra, ele não tem um dedo apontado para você. Ele tem uma mão estendida. E quando o filho voltou, ele levantando, isso no versículo 20, ele levantando-se foi para o seu pai. Mas ele estando ainda longe do caminho, seu pai o viu e teve compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Ou seja, quando ele foi para o seu pai já estava a caminho dele. O pai já estava esperando que ele voltasse.
já estava a caminho do filho. Deus está de braços abertos para você voltar, para você sentir o amor dele, para te abraçar, para te beijar. Só precisa que você tome uma decisão de voltar. Você tem livre arbítrio. Ok? Deus, ele não tem um dedo apontado. Ele tem uma mão estendida. Quando Pedro estava no meio da tempestade, que ele afundou, Deus não apontou o dedo para ele. Deus estendeu a mão e levantou. E Pedro foi caminhando sobre as águas. Por mais que houve erros, mas o Deus, ele é quem estende a mão e não aponta o dedo. E a nossa etapa, a nossa tendência, o que a gente tem uma tendência a fazer é querer pular etapas e fugir da base do amor de Deus. Fugir da base, ir para prosperidade, princípios, valores. Entenda algo que, se você seguir princípios e valores, você vai ser próspero. Só que isso é muito pouco perto do que Deus tem para você e para mim. Muito pouco. Deus, ele deseja assim que você seja uma pessoa transformada, que você faça coisas boas, que você pregue sobre a palavra dele para outras pessoas. Mas antes de tudo, ele ama você por quem você é. Ele não te ama pelo que você faz. Quando o filho voltou, o filho voltou para casa, o pai não julgou ele pelo que ele fez, de ter pego a herança e ter gastado com prostitutas e coisas que não faziam sentido. Deus foi lá, o pai foi lá, encontrou o filho, aceitou ele, que o lugar dele era ali, por quem ele é, não pelo que ele fez. Então pode ser que você tenha cometido alguns erros, todos cometem, eu cometi muitos erros. Só que volta para o Pai, porque o erro que você cometeu não define quem você é. E tem lugares que você até pode ir, mas será que esses lugares eles te merecem? Você como filho, você entendendo quem você é perante a Deus, um filho amado de Deus. Será que esses lugares que você frequenta ou pensa em frequentar, eles te merecem? Será que faz sentido você frequentar esses lugares? Tá fazendo sentido para alguém aí? Quando você erra, você continua sendo filho. E o filho pródigo, por causa do erro, ele achou que tinha perdido quem ele era. A base do evangelho não é o que Deus faz. É o que Deus é e o que Deus sente por você. E agora vem uma das partes mais importantes. Quando o filho mais novo, ele volta para casa, essa parte a gente não leu, mas quando o filho mais novo, leia esse texto, Lucas 15:11. Quando o filho mais novo volta para casa, o filho mais velho faz um questionário. Tá, mas aonde você gastou sua riqueza?
que aconteceu lá? O que você passou? Por que você decidiu voltar? E no nosso meio, muitas pessoas querem questionar o que aconteceu. Nossos irmãos de fé. E isso às vezes faz com que ficamos constrangidos e não voltamos para o Pai e não acessamos o amor dele na nossa vida. Só que as pessoas, elas precisam, em vez de fazer coisa para mostrar para o irmão, voltar para o Pai. E não isso importar o que o irmão mais velho vai falar. Esse questionário que muitas vezes acontece com irmãos. Só que uma coisa eu entendi. A igreja é um lugar de pessoas doentes. É um hospital espiritual. Não é um lugar de perfeição. E na terra não existe lugar de perfeição. Tem um lugar para onde nós vamos, que é um lugar perfeito. Mas aqui na terra, não. É um lugar de cura, é um lugar de obediência, é um lugar de aprender mais sobre a palavra de Deus. Só que sim vai ter irmãos que quando você cometer um erro e voltar para Deus, eles vão querer te questionar algo. Só que o Deus, ele não pergunta onde você gastou o dinheiro. O pai da parábola do filho pródigo, ele não pergunta aonde você gastou, o porquê você gastou. Ele pede simplesmente para buscar as roupas que era dele, que ficou ali e sempre vai ser o lugar dele. Mas o pai disse aos seus servos: trazei a melhor veste e vestiu, e ponde um anel em sua mão e o calçado em seus pés. Então o filho que voltou para querer ser apenas um servo do seu pai, o seu pai não aceitou, porque ele é filho. Ele é filho. Você é filho. E agora, indo para o final dessa mensagem, para o tema principal, quem é Deus para você? Deus é Pai, Deus é amor. Só que muitas pessoas, quando falam que Deus te ama, elas remetem ao amor de uma pessoa que falou para ela que amava ela e acabou errando em alguns pontos, traindo em alguns pontos. Então tem pessoas que quando falam que Deus é amor, elas acabam ficando meio que reverso disso. Porque se uma pessoa que falou que me amava me traiu, Deus também vai me trair na visão delas. Esse não é o amor. Esse não é a base. Então Deus é Pai. E você é filho. Independente dos seus erros, independente do que aconteça, você vai continuar sendo filho e Ele vai continuar sendo seu Pai. E para concluir essa mensagem, para finalizar essa mensagem, eu quero falar algo para você que é algo que eu venho trabalhando em meu coração há muitos meses, dias. Tem muitas pessoas que agora vai fazer todo sentido o devocional com o que eu faço. Eu ensino as pessoas a vender pelo Instagram. Só que tem muitas pessoas que, para se posicionar na internet, elas vestem um personagem, vestem máscaras. Elas tentam se posicionar com uma pessoa que não são elas na essência. Isso é o maior erro. Porque a autenticidade, a identidade, a essência é o que conecta. E o que eu venho mais buscando é minha essência.
É ser aquele menino bobo que faz piadas às vezes. Quando precisa ser sério, é sério. Só que essa é a minha essência. Não vou deixar de ser engraçado. Eu gosto de fazer os outros rir. Eu gosto de estar com pessoas. Só que tem muitas pessoas que acabam vestindo um personagem que não consegue sustentar esse personagem. Colocam máscaras para aparecer na internet. Só que Deus, Ele não ama um personagem. Ele ama pessoas. Ele ama o que está atrás do personagem. E você não precisa se posicionar como nenhum personagem para se posicionar no Instagram, para vender algum produto ou serviço, se essa for a sua vontade. Você precisa ser verdadeiro. Primeiro de tudo, você precisa saber que você é um filho amado. Independente do que você faça, Ele vai estar de braços abertos para você voltar. Com sua veste. E muitas vezes você só não acessou a riqueza que foi prometida para você porque você não está preparado para receber. Você já é herdeiro. Já está lá disponível para você. Só que você não pode receber e ir para longe do Pai. Você precisa permanecer. Que Ele vai te ajudar a administrar, a fazer as coisas corretas. E se você errou em algum momento da sua vida, tá tudo bem. Não erre novamente. E volta para o teu lugar. Volta para o teu Pai. Deus, Ele te quer de volta. Ele te ama. E eu vou falar para você que foi uma das lives mais gostosas que eu fiz até então. Compartilhar a palavra de Deus. Me senti tão eu. Espero que tenha feito sentido. Isso aqui não aconteceu por acaso. Tinha pessoas que ou estão presentes ou vão ver essa live pra frente, que o Espírito Santo guia e toca no coração. Porque tem alguém aí que precisa voltar pro Pai. Precisa colocar as vestes de filho. O Pai está te esperando de braços abertos para comemorar, como aqui no versículo 22 fala: mas o Pai disse aos seus servos: trazei-me a melhor veste e vestiu, e ponde-se um anel em sua mão e calçado em seus pés, e trazei aqui um novilho cevado, matai-o, e comamos e alegramo-nos. Então o Pai está esperando você de braços abertos. Volta para Ele, ok? Compartilha essa mensagem com pessoas que talvez façam sentido ver isso, e deixa ser guiado, deixa ser usado pelo Espírito Santo. Essas suas intuições que você tem voltado para o bem, provavelmente é o Espírito Santo soprando em seu ouvido. Então não negligencie isso. Não negligencie isso. Seja como uma ferramenta na vida de pessoas. Porque às vezes uma palavra como essa, se impactar uma pessoa, não vai ser só a vida dela que vai ser impactada, mas vai ser toda a geração em volta dela. Ok? Que a paz e o amor de Deus estejam com você. Que você tenha uma semana extraordinária, abençoada, próspera. Que tudo de Deus, toda a graça de Deus venha se derramar sobre a sua vida. E essa semana vai ser a melhor semana da tua vida até então. Receba e aceite isso. Deus é amor, Deus é Pai,
e Ele te ama como filho, independente dos seus erros, independente do que você fez no seu passado. Viva o seu presente e volte para casa do Pai. Volte para casa do Pai. Tenha uma semana extraordinária. Fiquem com Deus.